A pedidos dos nossos inscritos, esse conto foi escrito por Marison Fraga, criador do canal Lendas e Causos de Pernambuco. Trata-se de uma ficção, portanto, qualquer semelhança será mera coincidência. O Adeus, parte 2. Apesar da porta da sala estar aberta e a luz acesa, nenhum móvel estava fora do lugar. A televisão, o sofá, as almofadas, tudo em perfeito estado de organização. Lá fora, o vento forte começou a pressionar a janela querendo entrar. A luta travada por esses dois elementos provocava pequenos barulhos de vidro batendo no alumínio. Isso deixaria qualquer um arrepiado. O cenário era de filme de mistério. Mesmo assim, eu seguia buscando pistas que me indicassem onde meus pais poderiam ter ido às pressas. Até aquele momento, eu não era capaz de imaginar prováveis motivos para o que estava ocorrendo. Será que tentaram me acordar? Alguém da minha família estaria em apuros? Teriam sido abduzidos? Arrebatados? Claro que não, animal! Exclamei em pensamento. Abduzidos ou arrebatados não deixam a porta da casa aberta. Enfim, a curiosidade estava me matando. A cozinha poderia me dizer algo? Talvez. Me dirigi para lá. Se qualquer coisa estivesse fora do lugar, poderia ser um indicativo. Se, por exemplo, a gaveta de facas estivesse aberta, isso poderia indicar que um ladrão havia entrado em nossa casa. Meu pai, para proteger a família, poderia então ter ido até a gaveta para se armar. Estaria a peixeira ausente do seu lugar de sempre? E se o meliante estivesse armado? Bom, pelo menos não havia sangue pelo local, nem móveis e objetos quebrados pelo chão. Isso deixava claro que, independente do que houvesse ocorrido, não existiam vestígios de luta corporal. Somado a isso, eu teria acordado ouvindo gritos de minha mãe ou qualquer outro barulho possivelmente provocado por uma situação de confronto desse gênero. Lembro-me perfeitamente que nesse momento comecei a ficar um pouco orgulhoso da minha aguçada capacidade dedutiva. Todas as horas em minha infância lendo as histórias do Sherlock Holmes e os livros de Agatha Christie finalmente estavam sendo úteis. Eu era tão fascinado em livros de mistérios que passei durante boa parte dos últimos anos da minha infância acreditando que minha profissão na fase adulta seria detetive. Eu me imaginava com um sobretudo quadriculado em uma lupa, buscando pistas e desvendando mistérios. Alguns anos depois, descobri que a investigação criminal não é tão legal quanto nos livros que eu lia. No meio da cozinha, com alguma dificuldade, eu conseguia ver a área de serviço e a dependência. A luz não estava acesa e, por impulso, me direcionei ao interruptor. Contudo, um breve momento de lucidez me fez parar. Eu não podia deixar minha impressão digital, muito menos deveria mexer em nada. Refletindo, recuei. Seria um equívoco grave alterar a cena de um possível crime. Ou melhor, se era um crime ou não, ainda era uma suposição remota, mas eu não queria arriscar. A polícia iria me elogiar por ser tão esperto, imaginei. Justamente no momento quando eu estava chegando à conclusão que em casa não haveria nenhuma pista do que poderia ter ocorrido e que seria melhor sair e buscar algum indício no terraço, foi que o terror tomou conta de mim. Não era preciso virar para olhar. Não era necessário verificar nada. Senti perfeitamente uma presença na casa. Era a sensação de alguém andando pela sala em direção ao corredor. Provavelmente, aquele alguém seguia para os quartos. Sensação coisa nenhuma. Certeza absoluta. Eu não estava sozinho ali. Corri para a área de serviço e busquei o lugar mais escuro para me esconder. Atrás de um balde grande de roupas sujas no canto do cômodo. Não havia nenhum objeto que poderia ser usado para me defender caso eu fosse descoberto ali. Por azar, eu não tive nem tempo de pegar as facas. Agora era demasiado tarde. Qualquer barulho poderia significar o meu fim. O pânico estava ficando incontrolável. O barulho do vento batendo na janela, outrora sereno e inofensivo,
começou a soar como uma espécie de trilha sonora ameaçadora. Eu queria gritar, mas tinha muito medo do que poderia acontecer se eu fosse percebido ali. Provavelmente a pessoa que havia invadido nosso lar não tinha boas intenções e não gostaria de ser interrompido no que quer que estivesse fazendo. Talvez fosse o responsável pelo sumiço dos meus pais. Sem perceber, fiquei encurralado, sem coragem para sair correndo. E se esse intruso estivesse armado? Será que um verdadeiro sedentário crônico como eu conseguiria correr rápido o suficiente? Esses caras costumam correr muito, eu não tenho chance, concluí em pensamento. Os passos cessaram. O indivíduo com certeza estava parado em um quarto. Seria uma boa hora para fugir? Bom, ao menos eu estava mais perto da porta de saída do que o criminoso. Era tudo ou nada. Era questão de vida ou morte. Optei por correr e enfrentar as possíveis consequências. Chegamos ao fim da segunda parte do nosso conto chamado O Adeus. Estaria acontecendo um assalto? Quem seria o intruso que andava pelas casas? E por que os pais dele desapareceram? É isso que você vai descobrir no próximo episódio. Para desvendar o que está acontecendo, ouça a terceira parte do nosso conto, se tiver coragem.